fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina. Você já ouviu falar da Missão Cruz, a comissão exploradora do Planalto Central? Missão Cruz? Não. Não. Missão Cruz? Não. Não. Missão Cruz? Não. Não. Mas afinal, o que foi essa Missão Cruz? Mas afinal, o que foi essa Missão Cruz? Mas afinal, o que foi essa Missão Cruz? A Comissão Exploradora do Planalto Central, ou Comissão Cruz, aconteceu no fim do século XIX. Foi uma expedição científica chefiada por Luiz Cruz, um conhecido astrônomo, diretor do Observatório Nacional. E por isso essa expedição ficou também conhecida como Missão Cruz. Essa comissão, composta por biólogos, médicos, engenheiros, botânicos, cruzou o país, percorrendo mais de 4.000 quilômetros, e isso em lombo de mula, para cumprir uma missão: escolher o lugar onde Brasília seria construída. O que você sabe sobre a história de Brasília? Você sabia, por exemplo, que este território é muito antigo? Tem mais de 1 bilhão de anos. Que houve e ainda há povos e culturas que podemos conhecer. Paisagens magníficas. Construções históricas. Desculpe-me, deixe-me me apresentar. Meu nome é Luiz Cruz. Chefiei a Comissão Exploradora do Planalto Central. Graças a esta honrosa tarefa que me foi confiada, conheci e bem esta região no passado. E hoje levarei vocês para uma grande aventura pelos caminhos que percorri com a minha comissão. Os caminhos da Missão Cruz. Uma aventura através do conhecimento. A decisão de construir Brasília, assim como vocês já devem saber, foi do presidente Juscelino Kubitschek. Mas a ideia não é dele não. Brasília só veio a existir muito tempo depois que eu e minha comissão passamos por aqui. Viemos para estudar a região a fim de localizar o melhor lugar para construir a cidade. Se você quiser conhecer um pouquinho desta história, acompanhe-me. Acompanhe-me. A ideia de transferência da capital para essa região central do Brasil é antiga. Mas desde cedo aparecem referências sobre as vantagens de se mudar a capital para o interior do país, como a defesa da capital, que estaria mais protegida longe do litoral, e o estímulo à integração nacional, com a interiorização do país. A proposta mais antiga de transferir a capital para o interior é atribuída ao Marquês de Pombal, em 1761. Os Inconfidentes, em 1798, também defenderam a interiorização do centro do poder. A partir de 1813, Hipólito José da Costa, em repetidos artigos em seu Correio Brasiliense, já mencionava a ideia da transferência da capital para o interior do Brasil.
Foi José Bonifácio, o patriarca da independência, quem sugeriu o nome de Brasília para a nova capital do Brasil. Mas foi um importante historiador do Império Brasileiro, Francisco Adolfo Farragut, também conhecido como Visconde de Porto Seguro, que apontou pela primeira vez, em 1877, a indicação de um belo local para a transferência da capital. Na bela região, situada no triângulo formado pelas lagoas Formosa, Feia e Mestre d'Armas, com chapadões elevados, mais de 1000 metros sobre o mar. Palavras de Visconde de Porto Seguro. Caros amigos, quando passamos por esta região, encontramos uma terra rica de histórias. E vou contar-lhes um pouco sobre elas. Aguçem seus olhos e ouvidos. A ocupação desta região central do Brasil pelos portugueses teve início há mais de 200 anos. O desejo e a procura de ouro no Brasil trouxe para cá, já no início do século XVIII, colonos portugueses e mineradores de diversas partes do Brasil, formando pequenos arraiais que mais tarde viriam a se tornar vilas e até mesmo cidades, como a que vocês conhecem hoje. Antes da chegada desses colonos, nestas regiões centrais do Brasil já habitavam os índios. Os primeiros portugueses que buscaram o interior do Brasil tinham, na verdade, o objetivo de capturar índios para o trabalho escravo. A formação geológica desse território é muito antiga, data de mais de 1 bilhão de anos. O grande complexo geológico dessa região engloba recursos minerais, entre os quais o argila, o barrita, o chumbo, o dolomito, o ferro e o manganês. O ouro, que já foi muito retirado, ainda é encontrado, mas muito pouco em alguns poucos garimpos. A região possui um relevo acidentado, com altitudes que chegam a ultrapassar 1.200 metros acima do nível do mar. Esse relevo, associado a uma rica área de nascentes de rios, forma vários saltos e cachoeiras que compõem a rica paisagem local, como as da Chapada dos Veadeiros e o Pico dos Pirineus, muito comentado pelos viajantes desses caminhos do interior do sertão nos séculos XVIII e XIX. Torto, Sobradinho, Taguatinga, Gama, Riacho Fundo e Guariroba, no século XIX, eram nomes de fazendas que havia por aqui. O Distrito Federal é rodeado por cidades históricas, como Lusiânia, Pirenópolis, Corumbá e Formosa, surgidas no período do ouro. Estas cidades estabeleceram comércios entre si, caminhos antigos as interligavam. Percorremos esses caminhos e muitos outros. O Distrito Federal fazia parte desse cenário que você também pode conhecer. Uma história bem fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraial. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina. Nos
próximos capítulos, você acompanhará os desafios, os estudos, as descobertas da viagem da Comissão Cruz e os caminhos que ela fez para escolher o quadrilátero onde seria construída a futura capital federal, a cidade de Brasília, Corumbá, Pirenópolis, cidade de Goiás, Formosa, Lusiânia, Planaltina, Chapada dos Veadeiros. Será uma grande viagem, uma aventura através da memória em busca do néctar do conhecimento. Nas ruas de pedras, nas estradas de terra, nas cidades históricas, nas antigas fazendas, nas trilhas do cerrado, no homem do sertão, nos aromas e sabores, na tradição artesanal, nas águas abundantes, nos astros. Luiz Cruz e a viagem pelos caminhos da Missão Cruz. Você não pode perder!